Obrigado por vocês terem vindo e obrigado aqui a Marisa, a Eliane, por confiar também neste trabalho que vem fazendo. O que vou tentar aqui refletir um pouquinho com vocês não é coisas assim que são totalmente novidades para vocês, certo? Mas algumas regrinhas, alguns conceitos que é importante que a gente reflita. E para isso, para esse começo de reflexão, é importante que a gente tenha em mente duas palavras para ver se elas significam a mesma coisa, para mim e para vocês, para ver se a gente consegue ter clareza sobre essas duas palavras, certo? Responsabilidade e colaboração, elas têm o mesmo significado ou têm significados diferentes? É diferente? Responsabilidade e colaboração. Se eu falo para, por exemplo, a Janete. Janete, você é responsável por limpar esta sala. E se eu falo, Janete, você pode colaborar para limpar esta sala? Tem diferença? Tem. Responsabilidade, ela dá um sentido de obrigação, de dever, certo? Já a colaboração, não. É uma coisa mais suave, é uma atribuição mais suave. E também ela é mais ou menos voluntária. Não é da mesma forma que a responsabilidade como uma obrigação. Nesta escola, tem uma pessoa que é responsável por limpar esta sala, certo? Mas todas as pessoas que frequentam esta sala podem colaborar para deixar essa sala limpa, para não jogar lixo no chão, para, enfim, manter a limpeza dela o mais possível? Podem? Podem. E é bom que seja, certo? Porém, se a pessoa que é responsável para a limpeza dessa sala não fizer a limpeza desta sala, o que é que vai acontecer em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas? Então, isso significa o seguinte: quando uma pessoa ou quando alguém é responsável por alguma coisa e ele não cumpre com a sua responsabilidade, ou ele falha na sua responsabilidade, automaticamente sobrecarrega outras pessoas, cria problema para as pessoas que frequentam aquele ambiente, cria todo tipo de dificuldade, certo? Só para um outro exemplo. Imaginem vocês num restaurante. Pense num restaurante. Será que no restaurante todo mundo é responsável por fazer comida? Ou existe alguém responsável para fazer comida? Existe alguém, né? A nossa vida funciona desta maneira. Nas empresas que vocês trabalham, né? Quem trabalha fora de casa, além de casa e tem um emprego formal, também não funciona assim? As funções têm responsabilidades, certo? Por que é importante a gente compreender isso? O que é responsabilidade e o que é colaboração? Porque, tratando-se de educar e de instruir, tratando-se de educação e de instrução, claramente é preciso que a gente compreenda o que é responsabilidade e o que é colaboração. Certo? Então vamos lá. Tratando-se do que significa educar. O Moreira, que escreveu esse pequeno livrinho, Professor no Educador, que eu sou o divulgador dele, deixa bem claro aqui o que significa educar. Para o Moreira, educar significa hábitos e sentimentos que permitam a pessoa se adaptar. Aonde? Onde ela vai viver. Ok? Bom, que hábitos e que sentimentos permitem com que uma pessoa se adapte ou não se adapte? Ou se adapte mais ou menos aonde ela vai viver? Uma pessoa que mente, que faz fofoca, que é agressiva, que é relaxada, que é preguiçosa,
Será que ela se adapta ou tem problemas? Tem problemas? Tem mais dificuldade, não é verdade? O que é um hábito? Bom hábito ou mau hábito? Aquilo que a gente... Fala? Tem vários sentidos, né? O hábito de fazer, o hábito de... Pode ter vários sentidos. Hábito é normalmente aquilo que a gente faz por repetição, por costume. Seja no falar, no vestir, no se organizar, na maneira de agir. Nós levamos a nossa vida sobre vários aspectos, de muitas maneiras. O nosso dia a dia é guiado por hábitos. Quando vai escovar o dente, fica escovando o dente por hábito. E assim, nós fizemos um conjunto de ações por hábitos. Certo? Agora vejam, para uma pessoa ser preguiçosa, precisa de algum esforço? É o contrário, só não fazer esforço. Para uma pessoa ser relaxada, desorganizada, bagunçada, precisa fazer algum esforço? Precisa? É incrível como que os hábitos maus ou a ausência de bons hábitos não precisa de esforço nenhum. Eles vêm na vida da gente, desde criança até adulto, eles vêm com uma força grande e natural. Não é assim? Agora vamos do outro lado. E para termos bons hábitos, precisa de esforço? Precisa? E não pouco esforço, né? Então vejam, o educar, responsabilidade direta, maior de quem? Pais, avós, da família, de levar esses pequenininhos aqui a ter bons hábitos, para que esses bons hábitos permitam com que esta criança, e depois adolescente, depois jovem, depois adulto, possa bem conviver aonde ele estiver. Os maiores responsáveis somos nós, são vocês, os pais. Agora, para isso, pais, por mais dificuldade que possam ter na vida de vocês, por trabalho fora, por jornada extensa, sabe, de madrugada, final de semana, por todos os motivos, pais, não existe outro caminho. É preciso o esforço, a dedicação para poder este hábito fazer parte da vida da pessoa. Lembre-se do escovar os dentes que eu citei agora há pouco. O filho de vocês pode saber escovar os dentes, mas não tem o hábito. O que é que vai acontecer com os dentes dele? Vocês podem ensinar em casa, as professoras aqui na escola podem reforçar, mas ao mesmo tempo ele não adquiriu o hábito. O que é que precisa fazer? Insistir, insistir e repetir. Insistir e repetir. Quem sabe, se for o caso de alguns de vocês aqui, eu acho que ajuda. Aqui precisa desenvolver técnica e habilidade para cada filho, porque cada um é diferente do outro. Quem sabe mostrar uma fotografia de uns dentes podres, né? Todo destruído, e falar assim para ele: olha como é bonito um dente podre, né? Você quer ter um dentinho podre assim? Se não escovar os dentes de forma correta, de forma diária, é muito provável que você vai ter uns dentes assim, ó, todo destruído, certo? E isso, pais, só vem os bons hábitos pela insistência, pela repetição. E esses bons hábitos que combate a preguiça, que combate a agressividade, que combate a desorganização, eles passam a fazer parte do caráter. Se vocês veem um filho mentindo, legal mentir? Fofoca, legal mentir? Agredindo o outro, chamando de palavrão? Então aí é ação, é a atuação do pai e da mãe diretamente na correção deste mau hábito. Tem cadeira aqui na frente ainda, pode sentar, pode vir aqui se quiser. Bem, mas vamos para frente. Se pais são responsáveis diretamente por esses
hábitos. Quando o filho de vocês vem para a escola, a professora, a coordenadora Eliane ou a diretora da escola aqui, será que eles podem colaborar para que esses bons hábitos façam ainda mais parte da vida dos filhos de vocês? Podem? Podem. Como responsáveis ou como colaboração? Compreenderam? Se vocês em casa, e eu sei que muitos pais têm dificuldade para dar bons hábitos para 1, 2 ou 3 filhos, vocês imaginem a professora aqui na frente com 20, 25 ou 30 alunos aqui. Será que consegue com facilidade? Professora é uma pessoa que nem nós, que tem defeitos, virtudes, qualidades e está aqui para fazer o papel dela. Agora, não como responsável. Ela precisa exigir colaboração dos seus alunos. Para quê? Para bons hábitos disciplinares, porque senão ela não consegue trabalhar. Então, se pais são responsáveis direto pela educação e professor colabora, agora vamos inverter só para vocês compreenderem. E por que vocês mandam os filhos para a escola? Para estudar, para aprender a ler, escrever, história, matemática, português e assim por diante. De quem é a responsabilidade direta por esses conhecimentos? Para que os filhos de vocês aprendam esses conhecimentos? Da professora, a responsabilidade direta, certo? Certo. E vocês, pais, podem colaborar para isso? Como? Em casa, ajudando a fazer tarefas, cobrando mais em casa também. Exatamente isso. Nesses bilhetes que vocês já receberam, ou estão recebendo, ou vão receber, esse aqui é só um, que já vamos falar dele mais à frente, tem um deles lá que saiu boa parte desse livro do professor Pierluigi Piaget, Aprendendo Inteligência. Certo? O professor Pi, nesse livrinho aqui, e que está naquele bilhete que foi para vocês, ele descreve uma técnica muito, muito simples de como pais podem ajudar os filhos a estudar para aprender. Quando eu falo os pais podem ajudar, se for o caso, mas se o filho fizer por conta própria, nem precisa o pai estar junto do lado. E qual que é essa técnica simples? Funciona assim. O nosso cérebro funciona num ciclo de 24 horas. Todo o cérebro de todas as pessoas. É 24 horas. O que é 24 horas? Quando você acorda, até a hora que você vai dormir, o teu cérebro tem uma maneira de funcionar, para gravar as coisas. A hora que você vai dormir, aquilo que não é importante para o cérebro guardar naquela memória definitiva, aquela memória que fica por longo tempo, o que é que faz quando dorme? Esquece, apaga. E como é que um filho de vocês ou um aluno vai dizer para o cérebro que aquilo que ele viu na escola é importante não esquecer? Como é que ele vai fazer? Sabe como é que faz? Chegou em casa, se veio na aula de manhã, faz de tarde. Se veio na aula à tarde, chegando em casa, depois que refrescou um pouco, relaxou um pouquinho, durante meia hora ou estourando 1 hora, depende do hábito, porque isso pode alongar um pouquinho mais. Em casa, aquele conteúdo que a professora passou na sala de aula, ele vai lá e começa a escrever, fazer pequenos resumos, ou resolver problemas, ou a fazer anotações sobre aquilo que estava estudando em sala de aula. Escrevendo. Aonde? Num papel, num caderno, vai escrevendo. E olha que importante agora. O pai e a mãe que quer saber se o filho está estudando assim, vai lá e pega esse caderno e dá uma olhada. Como é que o filho está estudando? Ah, a professora deu isso aqui e o meu filho estudou isso aqui. De repente tem um filho que fala assim: ah, mas a professora não mandou tarefa. E daí? Aí ele faz leitura. Faz a mesma coisa sobre o conteúdo que a professora deu na sala de aula. Não necessariamente tem que ter tarefa. Olha, então assim, gente, a técnica é essa. Pega o conteúdo com tarefa ou sem tarefa. Pega um caderno à parte ou dentro dos cadernos que fazem parte do material. E vai lá. Hoje um conteúdo de geografia. Tá. O que é que você entendeu dessas linhas aqui? Já sabe ler já. O que é que você entendeu? Escreve aqui o que entendeu. No caderno à parte. 2, 3 linhas. Escreve.
Ah, tem continha de matemática. Ah, eu já fiz na escola. Inventa outras e faz aqui no caderno a lápis. Quando o aluno fizer isso em casa, sozinho, ali, concentrado, e ele pôr isso na vida dele como hábito, como rotina, uma semana, outra semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, isso que ele estuda vai para o cérebro e a tendência é não mais esquecer. Compreenderam? Então, professor é responsável direto. Pais podem colaborar? Podem. Como? Façam isso com seus filhos. Eu posso dizer a vocês, o professor Pierre, se vocês entrarem na internet, o professor Pierre tem vários vídeos lá, autor desse livro. Meu filho, pessoas que trabalham comigo, estagiários, os exemplos que eu já presenciei, que estudaram desta forma, 3 anos, 4 anos, 5 anos, é extraordinário. É extraordinária a capacidade do nosso cérebro de gravar conhecimentos quando você diz para o cérebro, isto é importante. Grava aí. Como é que você grava? Escrevendo. Escrevendo. Vocês, pais, querem gravar alguma coisa? Escrevam. Certo? Então ficou claro o que é responsabilidade e colaboração? Ok? Durante as férias? Todos os dias. Eu vou falar assim de aula. Durante as férias. Claro, férias em primeiro lugar. Criança, tem que brincar mais. Tem que brincar mais. Mas se puder ter alguma atividade cultural, voltado para o desenvolvimento pessoal, voltado para o crescimento pessoal, voltado para o conhecimento, sempre ajuda. Sabe? Não é que eu digo assim, vai ter que ler 1 hora, 2 horas por dia. Olha, ler 10, 15, 20 minutos, meia hora por dia, não faz mal para ninguém. Seja criança, jovem ou adulto. Não faz nenhum mal. Certo? Tá, vamos para frente então, porque o tempo tá correndo. Agora vamos lá, pais. Vocês... Eu imagino, tenho quase certeza, que a maioria de vocês amam os filhos de vocês. Amam? Eu já disse isso, até tem um filme do Denzel Washington que fala isso, né? Que mostra isso. O filho dele precisava de um coração e não tinha doador, e ele disse, eu dou o meu coração para o meu filho. Eu acho que, se a gente perguntar para a maioria dos pais, você, pai ou mãe, você daria a vida pelo seu filho? Eu acho que a maioria doaria, certo? Certo. E isto é uma prova de amor. A maior prova de amor é esta. Quanto nós amamos os nossos filhos. Então, se nós efetivamente amamos os nossos filhos, como é uma verdade evidente, esse bilhete que vocês receberam aqui, eu vou ler comentando, vou fazer essa pergunta. Quem de vocês deseja que o filho de vocês seja na vida adulta... Lembre-se dele, na vida adulta, que vocês querem que eles sejam preguiçosos, egoístas, mentirosos, ladrões, traficante, assassino, envolvido com prostituição. Quem que quer? Conscientemente, quem de vocês pais deseja isso para os seus filhos? Certamente pode haver um que outro pai maluco aí nessa vida que deseje que o seu filho seja um traficante de fama internacional. Será que tem um pai e uma mãe que diz, eu quero que a minha filha seja uma prostituta famosa? Ou um bandido reconhecido? Será que tem? Pode até haver. Mas isso é só em casos, sabe, de loucura ou de doença mesmo. Certamente a resposta é não para essas perguntas. Por quê? Porque pais amam seus filhos. Pais querem o melhor para os seus filhos. Certo? Mas se pais querem o melhor para os seus filhos, o que é que precisa fazer para que eles não sejam pessoas como essas aqui descritas nessas perguntas? Vamos só lembrar obrigações de pais. Dar comida, vestuário,
moradia. E que mais? Educação compreende valores, direção. Se vocês veem o filho de vocês mentindo, fazem o quê? Roubando pequenos objetos, enganando. Aqui, pais, vai a fundamental ação, além das 3 coisas necessárias para a vida. Isto, pais, direção, valores, forma o caráter da pessoa. E a maior base, ou a fase da vida onde se forma o caráter é de 0 a 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Por isso a importância, pais, de vocês serem exemplos e serem espelhos para os filhos de vocês, porque é assim que eles olham o pai e a mãe. Como é que o meu pai e a minha mãe agem? Só que nem todos veem. Nem todos veem o comportamento do pai e da mãe. Preferem mais olhar o comportamento errado dos outros. Isto, vejam bem, é uma realidade. Por quê? Porque todas as pessoas, crianças mais e adolescentes também bastante, são influenciáveis pelos coleguinhas, pelo grupo. É fato. Verdadeiro. Verdadeiríssimo. Certo? Certo. Agora, hoje de manhã até teve uma pergunta nesse sentido. A sala de aula, eu até disse isso, a sala de aula é nada mais, nada menos do que uma demonstração viva do que é a vida. Por acaso, a vida da senhora, de todos vocês, só tem coisas boas? Só tem pessoas boas? Só pessoas maravilhosas, certas, corretas, que agem de forma honesta em todos os sentidos? Não. Então, eu não estou dizendo aqui que é bacana isso, mas é verdade. Isso que acontece, e acontece mesmo. Por isso mesmo que é importantíssimo os pais, na sequência aqui, exercer uma coisa dentro de casa, que se chama autoridade. Quem é que manda na casa de vocês? Os pais. Os filhos de vocês têm que saber isso. Quem manda nessa casa? Os pais têm que deixar claro isso para os filhos. Então, nessa hora em que você percebe, ou que um pai e uma mãe percebe, que o grupo de amigos está, levando o filho de vocês para um caminho meio torto que pode desembocar onde? Na prostituição, na droga, na mentira, no contrabando, nos descaminhos da vida. Qual é a atitude do pai e da mãe que quer dar uma boa direção para ele? Aí tem que agir. Se pai e mãe não tomar consciência da autoridade que tem, certo? Seguindo o bilhete, já vamos nesse sentido. Desejando então uma boa direção para os pais, fundamental lembrar que os pais, vocês são os maiores responsáveis. Aquilo que vem falando aqui. E aqui a outra parte. Se a vida não é fácil para um adulto, por que educar um filho para facilidade, para o maior benefício com menor esforço? A vida de vocês é fácil? Só tem facilidade? Só tem acertos? Só tem ganhos? Nunca ninguém perde nada? Nunca ninguém tem frustrações? Não? E lamentavelmente, o que tem de pai por aí, que é literalmente mandado pelos filhos. Filho de 2 anos, 4 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. O filho quer, reclama, chora, esperneia, o pai diz, vai, pá, dá, para de me incomodar, dá, e assim por diante. E aí quando você vê, esse filho está literalmente mandando naquele ambiente familiar. Vô, vó, pai, mãe, filho aqui embaixo. Esta é a ordem da autoridade. Quando se inverte esta ordem, não tem como não dar confusão. Na escola, na rua, no bairro, no jogo de futebol, no esporte e na vida adulta depois. Por quê? Porque uma criança que já aprende dentro de casa que ele é o que manda, que ele é o que tem que ser feito as vontades dele, ele vai querer isso de fora das pessoas da mesma forma. Então, pais, lembrem-se disso. Quem manda na casa de vocês? Os pais.
Deixe os pais ou responsáveis. Deixem isso bem claro para os filhos de vocês. Com agressividade? Não. Com chicote? Também não precisa disso. A ação do dia a dia, a maneira de conversar, a maneira de dizer, vai deixando isso bem claro. Certo? Qual é o melhor lugar do mundo, para que um filho tenha pequenas frustrações? Dentro de casa. O que é uma pequena frustração para um filho? Não, dizer não. Dizer não. Quer ir brincar no amiguinho um dia? Se for brincar, assim, que não tem problema nenhum, não foi de manhã, não foi à tarde, não foi, vai. Mas tem dia que pode e tem dia que não pode. Tem dia que pode assistir TV e tem dia que não pode. Tem dia que pode jogar videogame, tem dia que não pode. Então, quando pai e mãe educam o seu filho para os hábitos, que um dia pode, um dia não pode, um dia tem, um dia não tem, ele aprende a receber pequenas frustrações. E quando a pessoa tem pequenas frustrações dentro de casa, este ambiente é o ambiente mais amoroso que existe. O ambiente familiar é o ambiente mais amoroso que existe. Então ele se chateia e se recupera. Se chateia e se recupera. A vida de vocês não é assim? A vida da gente não é assim? Leva um tombo e fala, ai, quero morrer. É assim? Não. Dorme, acorda outro dia e vamos em frente. Não é assim a vida? Então uma criança, ela desde pequenininha, é importante que naquele ambiente familiar e amoroso, ela receba pequenas frustrações. Agora, que nem eu escutei hoje de manhã, uma pessoa me disse, o meu parente está comprando o último modelo de um celular iPhone para o filho de 15 anos. Olha se precisa um adolescente de 15 anos ter o último modelo do iPhone. O que é que fez um adolescente de 15 anos para merecer a última geração do iPhone? Fez o quê? Nada. Então, só para dar esse exemplo, quando um filho já tem um equipamento, seja roupa, tênis, qualquer coisa, já melhor do que dos pais, filho aqui em cima, pai aqui embaixo, cuidado. Porque mostra que o filho manda, que o filho tem autoridade sobre os pais. Isto é grave, muito grave na educação dos filhos. Certo? Bom, mas para dizer não para um filho, os pais têm que ter autoridade. E simplesmente o fato de o pai e a mãe estarem ali e o filho está aqui, pai tem autoridade. Não precisa ninguém dizer, não precisa ninguém falar. Pais têm autoridade e ponto. Certo? E dentro desse nível da autoridade que pais têm, olha, esse bilhetinho que vocês receberam aí, tem lá uma tabelinha de afazeres que a Maria Montessori escreveu que filhos podem colaborar em casa. Tudo aquilo que filho pode fazer parte dentro de casa, de 2 até 12 anos de idade, 14 anos de idade. Então o pai e a mãe que quer bem educar o seu filho em casa, o pai e a mãe que quer que o seu filho coopere dentro de casa, porque uma pessoa que aprende já a colaborar e cooperar dentro de casa, fora de casa, vai ser mais fácil. O pai e a mãe que quer já criar uma intimidade maior para com o filho. Se trouxer ele aqui junto, olha, vamos organizar, vamos fazer as coisas junto, aprende a lavar uma loucinha aqui, aprende a guardar um calçado ali. Ser ordeiro com as suas coisas, esses hábitos, vejam, hábitos vão fazendo parte da vida dele. Esse aluno vem para a escola. E como é que ele chega aqui na escola? Ele vai ser o aluno mais briguento, mais bagunceiro, mais que dá dor de cabeça aqui para a professora ou não? Provavelmente não. Por quê? Porque ele entende como é que funcionam as coisas. Tem hora que ele pode falar, tem hora que não pode falar. Ele tem mais noção de como é que é, boa tarde, de como é que é a vida. Então, pais, pratiquem isso dentro de casa, certo? E detalhe importante, quando vocês
praticando isso aqui dentro de casa, a intimidade com o filho acaba crescendo muito. E nessa intimidade, tem uma coisa que é importante. O menos possível, celular e televisão. O menos possível. Pais, o mais possível. Brinque com eles. Façam rir. Façam-nos rir. Ensinem o que vocês sabem para eles. Sabem cortar grama? Sabem consertar algum equipamento? Sabem fazer um bolo? Ensinem. Ensinem o máximo de coisas de acordo com a idade deles. Porque assim vocês vão educando hábitos, certo? Cooperando, e o filho de vocês certamente será uma pessoa que vai se relacionar bem em todos os lugares onde estiver. No final desse bilhetinho branco, eu indiquei aqui 3 sites, tá? Tem o site Pessoas Melhores, esse bilhete aqui está lá dentro, e tem lá um conjunto de outras informações que podem ajudar vocês. O número 2, tem uma palestra com a doutora Filó, é uma pediatra de Minas Gerais, é uma palestra áudio. Esta palestra aqui, pais, é um espetáculo de palestra para pais, quem quiser. Só digitar no YouTube, doutora Filó faz palestra em Colégio Santo Antônio. E o terceiro é o site do Como Educar Seus Filhos, professor Carlos Nadalim de Londrina. Um site também extraordinário que pode ajudar muito a vocês na educação de filhos. E aqui no final, no verso, só para colocar, existe até uma lei do Código Civil que diz que os filhos, vou ler aqui, compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, autoridade dos pais, certo? Que consiste quanto aos filhos, exigir que lhes preste obediência a respeito dos serviços próprios de sua idade e condição. Então o filho, legalmente, vejam, legalmente, pela lei brasileira, tem obrigação de ajudar nas tarefas de casa. É isso. As professoras dessa escola, a direção dessa escola, são pessoas como nós, que se prepararam para estar aqui e instruir os filhos de vocês, para acolher os filhos de vocês e levá-los ao conhecimento. Agora, professoras também cometem falhas, ou não? Ou são perfeitas? Também podem cometer falhas. O que eu quero dizer com isso? Pais, se tiver alguma questão, algum desentendimento, alguma coisa que os preocupa em relação à escola, à professora, à diretora, sabe? Não venham com 2 pedras jogando para cima da escola, da direção, da professora. Por quê? Porque aqui, gente, tem pessoas que trabalham que não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento imaginar que eles querem prejudicar os filhos de vocês. Vocês acham que essas pessoas que estão trabalhando aqui querem prejudicar os filhos de vocês? Não, de jeito nenhum. Então é triste ver, não estou falando que é o caso aqui, é triste ver quando pais olham para os professores da escola como inimigos. Como pessoas que estão ali, que você tem que olhar assim, sabe, de lado, e já vem com pedra no peito atirando por causa de alguma coisinha que aconteceu. Só para dar um exemplo, uma filha minha quebrou o braço na escola quando tinha 6 ou 7 anos, brincando no parquinho. Eu imagino que se fosse hoje, isso há 15, 16 anos atrás, se fosse hoje, talvez o pai fosse na escola, processar a escola, processar a professora ou assim por diante. Criança não quebra o braço na rua? No parque? Não quebra? Dentro de casa? Exatamente. Então são situações assim que eu chamo a atenção de vocês para quê? Pais, a escola e vocês têm que andar assim, de mãos dadas. Por quê? Porque tanto eles aqui quanto vocês em casa lidam e tratam, cada um com as suas responsabilidades e cooperações, com aquilo que vocês mais amam. Quem são? Os filhos. Certo? E para finalizar, esse livro, a Cirlei Rossi, ela é coordenadora do Incomar, ela escreveu esse livro após adotar 3 crianças. Eu digo a vocês, é um verdadeiro manual de como educar filhos. Era este o recado que eu tinha a dar para vocês, e reflitam bem sobre isso. O ser que vocês mais amam merece um pouco mais de esforço
de vocês pais para que eles tenham direção. Se pegar essa direção na adolescência, na infância e seguir por mais alguns anos de firmeza, de valores, ser honesto, de comportamento, disciplina, de falar bom dia, boa tarde, com licença, muito obrigado, é a minha vez de falar. Olha, pai, certeza, o filho de vocês será uma pessoa que certamente fará bem à sociedade onde ela vai viver. Não digo ficar milionária, mas é uma pessoa que se dará bem em todos os ambientes onde ela estiver. Por quê? Porque, gente, conviver com gente mal educada é muito triste. Pode ser rico e pode ser miserável, não importa. Gente mal educada, ou seja, com maus hábitos, péssimos sentimentos, é triste demais. E por isso todo o esforço de pais para botar os filhos numa boa direção. Obrigado.